Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Olha, a gente recebeu um material, bem denso, intrigante mesmo. São vários textos, teses, tese 50, tese 57, tese alfa e ômega e outras. E elas traçam uma interpretação bem específica do fim dos tempos, sabe? Da escatologia. Tentam, assim, conectar tudo, desde o Gênesis, lá no começo da Bíblia, até o Apocalipse. É um fio condutor bem particular que eles seguem. Exato. E esse fio condutor, o centro da argumentação deles, é uma espécie de batalha cósmica contínua, Uma batalha? sim, entre o que eles identificam como a linhagem da serpente, que teria começado lá no Éden, com o engano, e que, na leitura deles, culmina hoje numa besta digital. Besta digital? Uau! E do outro lado dessa batalha? Do outro lado estaria Cristo, que eles chamam de pedra viva. Ele seria aquele que quebra essa linha de engano, que revela a verdade. Entendi. E como eles constroem isso? Pelo que vi, usam muito simbolismo, né? Muito. É uma característica forte dessas fontes. Pedra, videira, a estátua de Daniel, a prostituta do Apocalipse, são símbolos recorrentes. E tem sempre essa dualidade, sabe? Carne contra espírito, lei versus graça. E o ponto-chave é que eles não deixam isso só lá atrás, na Bíblia. Eles aplicam esses símbolos diretamente a coisas de hoje. Tecnologia, economia global, estruturas de poder. É uma leitura bem contemporânea. Certo. Então, o nosso objetivo aqui hoje é tentar entender esses argumentos, desvendar as ideias centrais, o que esses símbolos significam para eles e como eles fazem essas conexões entre Bíblia, história e o agora. E é importante a gente deixar claro, né? Vamos nos basear só no que está nesses textos que a gente recebeu. A ideia é apresentar as ideias deles, não dizer se concordamos ou não, certo? Perfeito. É uma análise do conteúdo apresentado. Ok, então vamos lá. Vamos começar a desembrulhar isso. Parece que o ponto de partida é mesmo essa dualidade. Linhagem da serpente versus a pedra viva. A serpente lá do Éden representando o engano, a mentira, a rebelião. E Cristo como a pedra viva, que até 57 menciona bastante. Por que pedra viva? A ideia é que ele é a única base segura, o único que quebra esse engano. Exatamente. A posição das fontes é que Jesus é o eixo hermenêutico, ou seja, a chave para entender tudo. E para mostrar essa ideia de uma linhagem do engano, eles usam passagens bíblicas bem fortes. Citam, por exemplo, João 8,44, quando Jesus diz para os opositores: Vós tendes por pai o diabo, pai da mentira, ou quando chama alguns de raça de víboras em Mateus. Para essas fontes, isso não é só xingamento, é um diagnóstico espiritual, sabe? Uma condição de engano que, segundo eles, marca a história humana fora de Cristo. E eles dizem que isso já aparece lá em Caim e Abel. Como eles explicam esses dois sistemas espirituais começando ali? Sim, eles puxam essa divisão até os filhos de Adão e Eva. O sistema de Caim, como eles chamam, seria um culto baseado no esforço humano, na aparência, sem fé de verdade no sacrifício que Deus apontava. Isso leva à rejeição de Deus e Caim recebe uma marca. Para essas fontes, isso é um tipo de protótipo da futura marca da besta, uma identificação com um sistema que rejeita a Deus. Associam isso à pedra fria da lei. Ela mostra o pecado, condena, mas não salva. Entendi. A lei como algo externo, frio. E o sistema de Abel, qual seria o contraste? O de Abel é o oposto. É um culto baseado na fé. O sacrifício dele aponta para o futuro sacrifício de Cristo, o Cordeiro. É um sistema ligado ao Espírito, que dá vida, que opera pela graça, não pela lei. Seria a base da linhagem da fé contra a linhagem do engano. Certo. E aí? Aqui a coisa fica mais complexa, né? Porque eles pegam essa base e projetam na história toda usando mais símbolos. A estátua de Daniel é um exemplo importante para eles, não é? Sem dúvida, a estátua do sonho do rei Nabucodonosor lá em Daniel 2. Classicamente, ela representa impérios mundiais, mas aqui ganha uma leitura para o fim dos tempos bem específica. A cabeça de ouro, Babilônia, seria o auge do poder humano orgulhoso, idólatra. Depois, prata, Medo-Pérsia, bronze, Grécia, ferro, Roma. Impérios fortes, mas que, na visão dessas fontes, vão perdendo glória, valor espiritual. E os pés? A parte de ferro misturado com barro. Essa parece central para a interpretação deles sobre hoje em dia. Exatamente.
Os pés de ferro e barro seriam o último estágio, a configuração final do poder mundial antes do fim, segundo eles. O ferro interpretam como o poder do Estado, rígido, a lei, a força militar, o controle político. O poder bruto, digamos assim, e o barro. O barro que é frágil e não se mistura bem com o ferro. Eles veem como a ideologia, a religião corrompida, o que chamam de falso evangelho ou um cristianismo apóstata. Ah, entendi. Seria então uma aliança instável entre esse poder político forte, o ferro, e um sistema de crenças falso, manipulador, o barro, que tenta justificar o poder, mas é quebradiço. Isso, uma aliança inerentemente instável. E aí que entra outra figura importante para eles. A mulher escarlate, a prostituta da Babilônia do Apocalipse, como ela se liga aos pés da estátua? Conectam diretamente, usam Apocalipse 17 e também Zacarias 5. Essa figura seria a personificação da corrupção espiritual, religiosa, mas também comercial, cultural, a Babilônia final. Não uma cidade física necessariamente, mas um sistema global de sedução. E o ponto crucial, ela está montada na besta. Ou seja, ela usa o poder político, a besta, o ferro, e ao mesmo tempo o influencia, o seduz com promessas e enganos, o barro. É a imagem daquela aliança instável dos pés da estátua se concretizando. E essa besta, essa Babilônia, eles veem isso evoluindo para o digital. É daí que vem o termo besta digital. Precisamente. Na visão dessas fontes, a tecnologia atual não é neutra. É visto como o veículo perfeito para a manifestação final desse sistema de engano e controle. A besta digital seria essa estrutura global de poder que mistura política, economia e tecnologia. Mencionam até coisas como a nuvem escarlate. Não só a computação em nuvem, mas uma rede de controle de dados, vigilância e inteligência artificial para manipulação. Falam de uma prisão digital onde a nossa dependência da tecnologia vira uma jaula. Nossa. E tudo isso seria sustentado pelo que chamam de trindade profana humana. Política, o poder de forçar, religião, a falsa espiritualidade que justifica, e finanças, o controle pelo dinheiro. É fascinante ver como eles costuram essas coisas, profecias antigas, com a estrutura do mundo hoje. Além dessa linha histórica, os textos exploram muitos contrastes simbólicos, né? Como se a batalha acontecesse também nos significados. Sim, essa estrutura dualista é reforçada o tempo todo com pares de símbolos opostos. Talvez a gente não precise listar todos, mas alguns são bem importantes para o argumento. Por exemplo, a tese 51 fala muito da oposição entre a lei na pedra e a lei no coração, ou no espírito. Seria a lei de Moisés versus a ação do Espírito Santo, é isso? Isso mesmo. A lei do Sinai, escrita em pedra, é vista como a pedra fria. Ela é perfeita para mostrar o pecado, o padrão de Deus, mas não dá força para obedecer. Por isso, Paulo diz que a letra mata. Em contraste, a nova aliança em Cristo traria a lei escrita no coração pelo Espírito. Aí sim, transforma de dentro para fora. O Espírito vivifica. É sair de uma religião externa para uma realidade interna. E essa lógica de externo versus interno se aplica a outros símbolos também, tipo o sábado. Sim, a interpretação segue essa linha. O sábado mosaico, o sétimo dia, é visto como sombra, ritual externo. Quando Jesus diz que é o Senhor do sábado, e que o sábado foi feito para um homem, não o contrário, essas fontes entendem que ele estava revelando o verdadeiro sábado, não só um dia, mas um estado de descanso espiritual, de comunhão com Deus que só se acha nele. Uma condição constante para quem está na pedra viva. Faz sentido dentro da lógica deles. E a videira é outro símbolo que aparece bastante. Qual o contraponto aí? A videira lembra o Éden, né? A vida plena com Deus que foi danificada na queda. Cristo se apresenta como a videira verdadeira e nós, os crentes, como os ramos. É o símbolo da vida orgânica espiritual que vem direto de Deus. O contraponto é o sistema de Caim, da besta. Esse seria um sistema de morte espiritual, de galhos secos, sabe? Desconectados da fonte da vida. Viver na videira é pertencer ao sistema de Abel, Cristo. Estar fora
é pertencer ao sistema de Caim-Besta. Lei, sábado, videira, todos reinterpretados nessa luta entre o sistema do engano e a verdade em Cristo. Ok, e como eles trazem isso para as questões mais, assim, quentes do Apocalipse, como a famosa marca da besta? Ah! Aí as conexões com o hoje ficam bem diretas. A marca da besta, lá de Apocalipse 13, que seria necessária para comprar e vender, eles ligam isso diretamente aos sistemas modernos de controle digital e econômico. Mencionam coisas bem específicas: QR Codes, identidade digital, biometria e apontam para as CBDCs, as moedas digitais de Banco Central, como um possível mecanismo-chave. As moedas digitais. Por quê? Porque, na visão deles, permitiriam um controle centralizado total sobre o dinheiro, o que levaria ao que chamam de submissão pela escassez. Ou seja, quem não aderir ao sistema pode ser simplesmente cortado economicamente, excluído. Além desse controle econômico, eles usam um termo grego, pharmakeia. O que seria isso no contexto da marca? Pharmakeia, no grego original, tem a ver com feitiçaria, magia, uso de drogas, poções. Mas aqui as fontes dão uma interpretação mais ampla. Seria uma forma de sedução, de engano que funciona através de promessas visíveis materiais. Cura, saúde, segurança, bem-estar. Eles sugerem que a ciência, a medicina, até medidas sanitárias, e citam vacinas como exemplo, poderiam, nessa visão específica deles, ser usadas como ferramentas dessa farmaqueia. Como assim usadas? Não que sejam mais em si, mas que poderiam ser instrumentalizadas para seduzir e controlar, exigindo conformidade em troca desses benefícios visíveis, tangíveis. Fazem um paralelo com a serpente de bronze no deserto, que curava, mas virou ídolo, ou a serpente do Éden, que ofereceu conhecimento em troca de desobediência. É uma leitura forte, sem dúvida. E eles detalham como essa marqueia atuaria. Em que níveis? Sim, eles propõem meio que 3 estágios ou dimensões da marca. Primeiro no corpo, controle físico, biológico, econômico. A pessoa precisa se submeter para sobreviver materialmente. Isso estaria ligado à besta, o poder político, o ferro da estátua. Segundo, na alma. A sedução emocional, psicológica. Manipulação de crenças, medos, desejos, pela propaganda, cultura e por essa farmaqueia. Ligado ao falso profeta, a parte religiosa e ideológica, enganosa, o barro da estátua. E terceiro, no espírito, que seria o estágio final. A submissão total da vontade e da adoração. Desviar a fé do Criador para o sistema da besta, isso estaria ligado à prostituta, à Babilônia, o sistema espiritual corrupto. Corpo, alma e espírito. E o número 666, como ele entra nisso? Para eles, é mais que um código. É a marca do homem. O número que simboliza a totalidade do sistema humano tentando ser autônomo, autossuficiente, em rebelião contra Deus. Representaria a integração daquela trindade profana: política, besta, religião morta, falso profeta, prostituta, e ciência, cultura e finanças sem Deus. Tudo isso contra a Petra viva. Ufa! É um quadro bem intenso. Diante disso tudo, que parece até meio sem saída, qual é a resposta que essas fontes propõem? A mensagem parece ser de uma escolha bem radical, né? Exatamente. A conclusão lógica, dentro do pensamento deles, é um chamado para rejeitar de forma fundamental e ampla o que eles chamam de sistema humano ou sistema da carne. Na prática, para eles, isso significa sair da Babilônia, como diz Apocalipse 18. Implica negar lealdade final à política da besta, rejeitar a religião institucionalizada que eles veem como morta, desconfiar da tecnologia quando serve a esse controle e resistir ao sistema financeiro digital que exige submissão total. Citam muito o "dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus", não para aprovar o sistema de César, mas para fazer uma distinção. Obedeça o necessário para a ordem social, mas a alma, o espírito, a adoração, isso é só para Deus. Recusar qualquer sistema que queira ocupar o lugar dele. E para quem faz essa escolha, quem escolhe a pedra viva e rompe com esse sistema da carne,
Eles falam em salvação imediata. O que quer dizer isso? Na visão dessas fontes, a decisão de se voltar para Cristo e abandonar a confiança no sistema humano traz uma redenção instantânea, completa, não importa o passado da pessoa. O exemplo que sempre usam é o do ladrão na cruz. O homem ali nos últimos momentos reconhece Jesus e pede para ser lembrado. Jesus responde: "Hoje mesmo estarás comigo no paraíso." Para eles, isso prova que a salvação não é um processo longo, ou por mérito dentro de uma religião, mas um ato de fé e entrega radical a Cristo, a pedra viva. Pode acontecer a qualquer momento e ter efeito na hora. Tem também uma menção rápida aos 72 Elohim. Como eles entram nessa história de proteção para quem está na pedra viva? Isso aparece mais de passagem nas fontes que a gente viu. Os 72 Elohim não são vistos como anjos comuns, mas talvez como emanações, atributos de Deus. Forças espirituais divinas que protegem, guiam, fortalecem quem fica fiel a Cristo fora do sistema da besta. Seriam o contraponto direto aos falsos principados e potestades que, segundo esses textos, dominam o sistema do engano. É como se houvesse uma estrutura espiritual de proteção para quem escolhe o caminho da pedra viva. Ok. Acho que fizemos uma boa travessia por essas ideias complexas. Recapitulando rápido, a gente analisou fontes que desenham um cenário de fim dos tempos bem específico. Uma luta entre um sistema de engano, que eles chamam de serpente, besta, prostituta, trindade profana, e a verdade em Cristo, a pedra viva. E essa batalha é interpretada usando muitos símbolos bíblicos, mas aplicados diretamente ao nosso mundo hoje. Tecnologia, poder global, controle social. Exato. E a implicação principal que essas fontes deixam é a necessidade de uma escolha. Uma escolha que eles pintam como absoluta, urgente. Ou a pessoa adere ao sistema humano com as promessas de segurança, progresso, bem-estar, mas que exige conformidade e controle, simbolizado pela pedra fria ou pela marca. Ou se alinha radicalmente com a pedra viva, com Cristo. E esse alinhamento, na visão deles, exige uma rejeição profunda, quase literal, das estruturas do mundo. Uma fé focada totalmente no espiritual, no relacionamento direto com Deus. O que nos deixa com uma questão a pensar, né? Provocada por todo esse material. Essas fontes dizem que tecnologia, finanças, política não são neutras. São campos de batalha espiritual. Se a gente levar essa ideia a sério, mesmo que só para refletir, como a gente pode desenvolver discernimento para navegar no mundo de hoje? Como separar as ferramentas úteis das promessas sedutoras, do progresso, o que eles chamam de farmaqueia moderna? Como manter a fidelidade a princípios que vão além do material? Onde fica a linha, se é que ela é clara, entre usar o que o mundo oferece e ser, talvez, sem notar, engolido pelo sistema que essas fontes descrevem como a besta? Fica aí a reflexão.